de, do recurso que Jesus sempre usava, de ter um momento que, que ele vai para o Monte das Oliveiras e volta de madrugada. É interessante porque é sempre esse deslocamento. E aí a gente se pergunta, né, da necessidade. Eu acho que muitas vezes a gente é um pouco radical com relação à evolução do Cristo. Porque fala, o Cristo é um espírito que não precisa de nada, ele consegue estabelecer uma relação mais próxima com Deus onde quer que ele esteja. De certa forma, eu acho que às vezes isso é um exagero, porque existe para qualquer espírito, existe um posicionamento que ele não é físico, mas ele propicia um conforto à alma para que essa relação junto a Deus seja estabelecida com mais tranquilidade. E Jesus sempre sobe ao monte para fazer isso. Sempre sobe ao monte. Porque, independente de tudo, nós estamos falando de campos energéticos. Então, nós temos um campo energético do Cristo, e na sua relação, nesse campo energético, é sua relação com Deus. Mas quando ele está próximo à multidão, você tem o campo energético da multidão também. Que, de certa forma, pode ser dificultador. Então, Jesus sempre vai para esse, entre aspas, lugar e estabelece essa relação mais próxima. É interessante para a gente também construir, não que a gente construa vícios para essa nossa relação com Deus, mas a gente estabeleça, tanto dentro da gente, quanto às vezes ir para um lugar mais sossegado, para estabelecer umas certas conversas mais profundas com Deus, como aquela conversa que ele tem em alto mar com Pedro, para que ele lance as suas redes novamente às águas, para que ele volte a pescar, sendo que ele insistiu uma noite praticamente inteira e não conseguiu pegar peixe algum. Então essa conversa, essa intimidade com Cristo, nós devemos tê-la. E muitas vezes ela vai acontecer, ela é pessoal, ela é individual, e ela possivelmente vai ser feita em alto mar, aonde a profundidade da água ela é maior. Então é um nível mais exigente. Eu espero que nós todos já tenhamos condição de ter essa conversa mais próxima com Jesus. Possivelmente, toda vez, né, que ele ia para esse Monte das Oliveiras, ele estava procurando ter um contato pessoal com Deus. Outra coisa importante também é que lá no 2, de madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. Então é sempre aquela questão de elevar, mas voltar à labuta, voltar ao trabalho. E o povo precisava dele. Então a relação de trabalho ela acontece face a uma necessidade e é estabelecida uma disposição do Cristo para atender. Eu falo nessa sequência porque isso é uma sequência didática, pedagógica. A condição da circunstância, da necessidade, e a condição de ter algo que ofertar em forma de trabalho. E esse trabalho aqui que nós estamos falando é um trabalho vinculado ao aprendizado. E aí ele lança para a gente uma metodologia para ensinar, que é assentar. E aí a gente leva isso para a gente estabelecer um entendimento maior do que seja esse assentado. Primeira coisa, o assentado possivelmente era para manter o mesmo nível, para conseguir alcançar o povo. Outra coisa também que o assentado significa, o assentado é assentar nas suas próprias propriedades, assentado na sua condição de Cristo. E esse assentado, ele estabelece um vínculo muito forte com o significado real do que seja a humildade. Que a humildade parte inicialmente de um movimento de reconhecer os seus limites, tanto as suas virtudes quanto as suas dificuldades. Estou falando da gente, já não estou falando mais do Cristo. E ter esse conhecimento profundo do que a gente é capaz para exercer essa função, assentado nessa função. Não, isso eu dou conta.
porque eu já me conheço nisso. Nisso eu já tenho condição de fazer algo, de produzir algo. E o assentado do Cristo é justamente isso. Ele assenta-se e depois ensina. Então primeiro ele tá de posse da sua condição de mestre para depois ensinar. E em todo o trabalho que façamos, a gente também precisa assumir as nossas competências, aquilo que a gente tem para poder estar fazendo aquilo, e que não sejam falsas, e que a gente use todas. A gente não negligencie os nossos talentos. Aqui ele estava utilizando o talento dele, que é o talento como Cristo, como aquele que veio trazer a mensagem de amor que ele próprio representava. A gente vê também que uma coisa, nesse momento aqui então, no 3, os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, quer dizer, colocando-a em evidência para que fosse julgar. Aí disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Essa passagem aqui ela merece um estudo, ele tem um significado muito, muito grande para quem quer traçar, né, sua trajetória para crescimento. Uma coisa curiosa para a gente saber aqui, e a gente consegue perceber, é que é a primeira vez no Evangelho que se fala de escribas e fariseus juntos. Né? Se eles andavam juntos, sim, mas é interessante que essa referência, né? Essa referência ela é feita aqui. Então, assim, traz-se à presença uma mulher surpreendida em adultério. Quando a gente pensa isso, a gente também traz a lei de Moisés para ser revista, porque esse selecionamento aqui foi feito baseado nisso. Então, quando é interessante a gente salientar algumas coisas, se a gente for avaliar ele todo. No 4 aqui ele fala: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na 5º, fala para a gente: é na lei, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Então diziam eles, tentando, para terem que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Tem um grande significado isso aqui. Como insistisse na pergunta, Jesus levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Nessa sequência aqui, a gente vê muita coisa que a gente pode discutir aqui. Um detalhe é que Jesus escreve na terra. Alguns manuscritos dizem no chão. Ele escreve com o dedo. E aí tem-se a grande curiosidade para saber o que Jesus estaria escrevendo nesse momento. Uma coisa também, o chão do templo não era de terra. Então, se ele estava escrevendo, ele lá atrás falou na questão que ele voltou para o templo, possivelmente ele não estaria dentro do templo. Ok? Só uma questão de curiosidade, tá, gente? Porque se ele escreveu na terra, a não ser que fosse na poeira, mas não tinha terra lá dentro. Só se o chão também tivesse empoeirado, alguma coisa assim. Uma coisa também que a gente encontra dificuldades aqui a não ser que os companheiros tivessem trazido de fora, a relação às pedras. Possivelmente eles estavam no pátio, porque é onde se encontram pedras. Dentro do templo, não possivelmente se encontraria pedras, e não se apedreja uma pessoa dentro do templo. Então, possivelmente isso. Mas considerando, nesse processo aqui, Jesus ensinava sempre. Ele não perdia oportunidade nenhuma de ensinar. A gente vê isso muito lá no Evangelho de Lucas, quando ele é narrado na via pública, lá em Lucas 4,16. Não sei se vocês lembram. E aí a gente abre uma questão para a gente entender o que é importante trazer desse aprendizado. Vamos conversar sobre conhecimento. O processo de aprendizagem, ler, ensinar, ou seja, aprender ou ensinar, todos nós temos esse dever de movimentar nessa área de conhecimento.
Porque esse movimento da nossa área de conhecimento também nos aproxima de Deus, porque nos aproxima da verdade, é o raciocínio. E aí, a gente até conversou aqui muito, falou hoje na abertura aqui, da participação do grupo, que ela é importante. Porque conhecimento estagnado é praticamente conhecimento inútil. Então a gente tem sempre. Agora é o seguinte, não depende também do que nos impulsiona a dividir esse conhecimento com o outro. Porque tem que ser uma divisão de muita honestidade para quando não interferir no processo da nossa vaidade. Então, todo o conhecimento que a gente adquire, principalmente de evangelho, é interessante que a gente possa compartilhar ele, porque ele é muito valioso. Ele é muito valioso. E aqui Jesus faz isso o tempo todo. E interessante, ele faz de uma maneira que ele mostra, inclusive, a efetividade do processo de ensino-aprendizagem. Ele contextualiza, ele alinha com o dia a dia e conhecimento daquele povo. Ele tem momentos de compartilhar conhecimento com os discípulos, que é diferente da multidão, que é diferente com outros grupos, que é diferente quando é no templo. Então ele passa a conseguir atuar em vários ambientes, em vários contextos, com efetividade nesse processo. Porque tudo que se aprende vira alimento. Tudo que nós aprendemos vira o alimento para a nossa alma. Então, já que nós estamos estudando o Evangelho, a gente tem que estratificar aqui e trazer o alimento para a nossa alma. E, se possível, depois das nossas experimentações práticas, que a gente possa dividir esse pão com nossos irmãos. O pão simbolizando o campo terreno da experimentação e da atuação nossa, porque o que a gente experimenta é no campo terreno. A não ser que tenhamos momentos de inspiração e de meditação que nos conectam a uma dimensão, isso é raro acontecer, uma dimensão espiritual diferenciada. Mas esse é o alimento que a gente tem que estar sempre dividindo, e o que Jesus dividia o tempo todo. Voltando aqui lá no 4, disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Essa palavra grega, que eu traduzo no próprio ato, chama epautoporó. E por quer dizer ladrão. Literalmente, eles disseram que ela foi apanhada no ato é um ato vinculado a um ato de furto. Pois a mulher, nessa época, era considerada propriedade do marido. Então, adultério era furto de uma propriedade. De quem? Do marido. Mas interessante que a culpada era sempre a mulher, e a lei existia para todos ali. Embora essa lei visasse os dois lados, na sua prática, sempre o homem tinha privilégios. Já existia, que é um adulterar. O próprio ato da execução dessa lei já estava dentro do processo do adultério. No tempo de Jesus, os judeus, eu não sei se vocês sabem disso, não podiam condenar ninguém à morte. Por isso que no Sinédrio nunca teve essa prerrogativa. Por isso que eles levaram Jesus a Pilatos, porque eles sim tinham o poder de direcionar para a morte. Porque eles queriam isso, né, com relação a Jesus. Eles não tinham isso, então eles tinham outros métodos para fazer isso. E aí a gente traz a questão do adultério para nós, para entender o que seja adultério. No nosso caso, nós somos espíritas, nós valorizamos plenamente o Evangelho de Jesus e as leis de Deus. E no nosso caso, a gente tem que avaliar o que seja, no nosso contexto, adulterar. Adulterar as diretivas do Espiritismo, as orientações dos Espíritos e Kardec, as orientações dos Espíritos que atuam diretamente no nosso meio, e principalmente aquilo que a gente tem do Evangelho de Jesus. E esse adultério da nossa parte, ele pode alcançar vários níveis. Ele pode alcançar um nível pessoal. E aí a gente já conversou sobre a hipocrisia.
Que a hipocrisia é aquela distância que existe daquilo que nós pensamos e sabemos que é o correto e daquilo que a gente dá conta de executar. Então, de certa forma, é um adultério. Eu tenho uma condição que eu sei que é a para o meu bem, é para o bem de todos, mas eu ainda não consigo atuar plenamente nela. Então, eu tenho percentuais desse adultério. Eu estou deturpando uma diretriz. No Espiritismo é a mesma coisa. Muita gente que a gente faz adultera a linha de pensamento espírita. Nós vivemos trazendo dogmas, apesar de existir dogma no Espiritismo, né? Mas é diferente do dogma que a gente entende das outras religiões. E depois a gente até conversa sobre isso, porque senão você vai levantar uma polêmica danada. Mas nós adulteramos muito. Não quer dizer que seja proibido, mas quer dizer que a gente tenha que estar sensível a essa pureza que o Espiritismo nos propõe, porque senão a gente fica inserindo vícios e coisas que nós trazemos em nós de outras religiões, de outros pensamentos, do achismo nosso, do nosso personalismo. E aí, quando a gente consegue sintonizar e ser mais. E é muito interessante que tem uma passagem que eu li uma vez que é bacana da gente entender, que fala para gente que a gente precisa ser menos a gente e mais Jesus nas nossas atitudes e pensamentos. E aí uma época eu pensei muito, não, mas como? Jesus é uma personalidade, eu sou outra. Não, é você trazer o contexto do evangelho para os seus pensamentos, para a sua atitude. E deixar de ser o homem velho que a gente é. Então, toda essa parte de adultério, nós estamos constantes. E a questão do adulterar nos distancia da felicidade. Porque a nossa consciência, ela consegue perceber esses movimentos. E ela nos cobra. E ela nos cobra psiquicamente. São as pressões mentais, aquela insatisfação pessoal que às vezes a gente tem com a gente. E aí a grande metodologia do que Jesus traz para a gente. Venha, vamos fazer parte desse movimento, vamos nos libertar desse personalismo e vamos ser aquilo que o Evangelho propõe, que é amor, o tempo todo. Observar o outro, está precisando, está precisando, vamos ajudar, vamos lá. Eu preciso de ajuda, vou pedir ajuda, o outro precisa, vamos ajudar, ser instrumento. E aí abrir o campo mental para ser instrumento, porque uma coisa é você ser instrumento mecânico, tranquilo, é bom. Mas quando você traz isso para dentro de você no aspecto da reforma íntima, você abre um campo para as intuições e para aquelas para a caridade que não é visível. Lembra do estudo que foi trazido numa terça-feira? Que é a caridade que é invisível, que é aquele que se torna instrumento não por aquilo que é óbvio, mas por aquilo que é não óbvio, porque ele é intuído para isso. Ele se torna um instrumento intuído. A espiritualidade utiliza ele para a caridade com base na intuição, na percepção. E aí, para a gente chegar a ser esse elemento, a gente precisa fazer esse movimento interno. E diminuir essa questão do nosso desalinhamento com a proposta do Evangelho. Que a gente tem essa dificuldade, né? A gente está tentando melhorar isso. E aí, aqui tem a 8.5, né, que fala que na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso aqui é muito típico lá do Evangelho de Lucas, a gente vê isso muito lá. Fazendo uma pergunta de embaraço, né, na tentativa de comprometer Jesus. Que era isso que eles queriam, para condená-lo. E já que ele pregava o perdão o tempo todo, mas de certa forma, como é que se prega o perdão e é contrário à lei de Moisés? Então, a gente entender a inteligência de Jesus para dar uma resposta que atenda todas essas nuances. Olha que interessante. Porque Jesus não responde a pergunta deles. Em vez de responder, ele se abaixou, começou a escrever na terra com o dedo. E aí, lembrando, né, de muita coisa, o que será que ele escreveu? Muita gente
pensa isso, por que ele escreveu naquele momento? Provavelmente isso nunca a gente vai saber. Mas é a única vez que é relatado que Jesus escreveu, porque a gente sabe que ele não deixou nada escrito. Nada escrito. Tudo através dos discípulos. Então, nesse momento aqui, ele tem um ato e é muito interessante. A gente falar sobre julgamento, não vai dar tempo não. Mas o julgamento, Jesus julgou, porque eles estavam julgando, né? Nesse momento aqui, os escribas e fariseus estavam, e inclusive tinha gente do povo também, eles estavam julgando. E aí, nesse caso, a gente pensa assim, a mulher cometeu adultério, ela estava em adultério, ela estava em erro. E aí a gente pensa, como é que Jesus recebe numa situação dessa? E aí, muito tempo eu pensei nisso, a questão do julgo. Nós julgamos, porque nós somos seres políticos e estamos aprendendo o que é certo e errado. Nós estamos no processo de aprendizagem. Hoje parece que o tema é aprendizagem, né? De cabo a rabo. A gente falou de aprendizagem o tempo todo. Mas nós estamos na condição de aprendizes. E o aprendiz, ele precisa de parâmetros para o seu processo de aprendizagem. E no nosso caso é o parâmetro do que é certo e do que é errado. Então eu tenho que perceber as situações e ter uma análise, um julgo do que é certo e do que é errado. Para que eu aprenda. Porque eu estou no processo de aprendizagem. Jesus não está nesse contexto de aprendizagem. Ele está no contexto de mestre. Então ele não precisa dessa ferramenta que nós precisamos, essa ferramenta de aprendizagem, que é o julgo. O julgo é uma ferramenta. Mas aí você fala, pô, Marcelo, mas o evangelho fala para não julgar. No nosso patamar evolutivo, é quase impossível não julgar. Mas a gente precisa julgar da maneira correta. A gente precisa tirar o nosso foco do julgamento de pessoas e passar para situações. Não é fulano fez isso. É o ato que é feito que eu analiso se é certo ou errado para eu não fazer ou para eu fazer. É um julgo, mas é um julgo situacional. Não é um julgo condenativo. Eu não estou julgando para condenar meu irmão. Eu estou julgando para aprender. Né? Por exemplo, se um colega nosso distrai, põe a mão no fogo e queima, tem gente que fala, nossa, você é burro, você sabe que queima e pôs a mão. Não, não é esse julgo que nós devemos fazer ali. E se é a primeira vez que eu estou vendo, eu acabei de descobrir que pôr a mão no fogo queima, então eu não preciso fazer. Eu aprendi. Mas eu não posso categorizar, chancelar o meu irmão. Isso é muito ruim, nós temos mania de fazer isso. Colocar rótulos em pessoas. Não, a gente avalia a situação. E aí ela serve para o meu aprendizado. Ponto final. Jesus, já nessa condição, não precisava disso mais, dessa metodologia, porque ele transcendeu essa parte, ele já atuava no contexto do amor. Então Jesus já amava profundamente essa mulher em adultério. Tanto que lá na frente, já para a gente encerrando e passar para G, a gente percebe que ele orienta, que é aquela frase, vá e não peques mais. Então, o que significa essa diretiva do Cristo para aqueles que ali estavam, e principalmente para ela? Quem estava, quem te julgou já está aqui? Não, já foi embora, ok. Foi embora. Então, no nosso processo de aprendizagem, se nós já entendemos que não pode, não é legal, então que nós não façamos mais. Então que nós possamos ir e não adulterar mais. Se eu sei que isso é ruim para mim, e já tive o retorno disso, por que eu insisto em ser, em fazer, em ter algo que me faz mal? E eu insisto. Essa é a grande linha da diretriz do Cristo, vá e não peques mais. Se você já pecou, já viu que não é bom, não dê motivo para que a vida retorne para você novamente situações como essa. Foi isso que ele disse para ela. Você já viu que não é bom, você já viu que você correu risco de vida. E possivelmente da próxima vez eu posso não estar aqui para intervir. Então, se você viu que não é bom para você e que é um erro, que é um adultério, não faz mais. Encerra seu processo de aprendizagem. É assim que acontece.
Passa na prova, não faz mais. Não precisa repetir, não precisa fazer de novo. Você viu que não é bacana? Essa é a questão do julgo efetivo. Tira-se a experiência do julgo situacional, aprende-se e não se faz mais. E próximo passo, próximo aprendizado, vamos para frente, vamos buscar mais. Essa é a grande orientação do Cristo com relação a isso, né? Vai e não pecas mais. Já sabe que não é bom, não faz. E depois a gente volta nisso, tá? Então a gente parou aqui no... Onde que foi? No 8, né? Não, foi no 8 não. Foi no 4, desculpa. Eu vou marcar aqui pra gente. Vou deixar as marquinhas. Alguém quer falar alguma coisa? Podemos abrir agora. Vou parar de compartilhar aqui e ouvir vocês. Cheio de gente querendo falar. Olha, nossa mãe. Até assustado aqui. Marcelo, Oi. o que ocorre é que você fez uma explanação tão, tão simples e tão compacta e objetiva que eu entendi perfeitamente. O comportamento é isso que, quando tem uma boa didática, fica difícil você achar alguém para comentar. Aí é chover no molhado. Ô, seu Geraldo. Mas sempre tem alguma coisa. É sério. Não, eu gosto de ficar escutando, tiro o compartilhamento, né? Aí você concentra mais. Eu tô com fone de ouvido, Sei. então fica mais fácil, concentra melhor e parece que eu estou me dispondo a fazer. Eu tenho trabalhado bastante esses dias, mas estou chegando quase que na hora de fazer a coisa. Não está dando tempo de ler durante o dia. Final de semana eu Entendi. tenho que então, dedicar também. Aí Então, relaxa. quando você... A gente relaxa no É, próprio transcorrer do estudo, né? Uhum. exatamente, ele te dá uma energia, essa energia que você falou, e você é o que talvez Cristo tinha. Ele ia recarregar, digamos assim, conectar com Deus num patamar mais elevado, para transmitir, porque quando ele chegava próximo aos, à multidão, ele tinha que baixar um pouco o padrão vibratório, né? Acredito eu. Sim, sim, Né? sim. Então ele tinha que ter esse tempo. Eu entendi que esse tempo que ele ia para o monte é uma conexão mais elevada, né? Porque é um campo energético e nós somos todos energia condensada. E para você, quando você manuseia a energia, você acaba adquirindo isso. É o que eu acredito que ocorra com todos nós quando a gente está estudando. Isso comigo foi muito bem, sabe? Graças a Deus. Entendi. Entendeu? Que bom, a gente fica feliz e a gente procura mesmo tá apresentando algo que a gente também está aprendendo, né? Não, nós fazemos trocas, né? É. Mas vocês têm muita colaboração. Embora, embora o seu retorno é pequeno, mas ele é de uma elucidação para mim, por exemplo, e acredito para todos nossos colegas de estudo, ele tem essa mesma dimensão, sabe? Eu acho muito gostoso. Graças a Deus. Deus lhe pague e Oh, lhe que isso. continue iluminando. Sim? Amém, seu Geraldo, amém. Oi. Marcelo, eu Oi. quero deixar uma coisa só para a gente pensar para a próxima Ok, já. semana. Ok. Para a próxima semana. Me chamou muita atenção essas palavras aqui no movimento de Jesus. Tá. Curvando-se, descurvando-se, inclinando-se, descurvando-se de novo. Eu tô Esse até movimento anotando. que ele fazia de inclinar e... Né? Então, assim, me chamou muita atenção isso, para a gente poder aprofundar um pouco mais isso. Ele curva, depois ele desencurva, ele inclina, depois ele desencurva-se de novo. Ótimo, já até anotei aqui, Esse tá? movimento de fechar. Uhum. Tá, eu queria aprofundar um pouco mais isso, mas fica para semana que vem. Tá bom, mas eu anotei pra gente pesquisar, tá? Já anotei aqui. Obrigado. Beleza. Beijo. G, acho que é contigo.
Liga o seu microfone, Genoveva. Ixi, tá, agora sim. Desligado, Genoveva. Esqueci de ligar, desculpa, falha minha, perdão. Então, gente, boa noite para quem entrou depois, né? Porque eu vi que algumas pessoas entraram. Lembrando que nós estamos aqui nesses minutinhos que nos restam, né? Na verdade, são 24 minutos, estudando o Livro dos Espíritos. Essa extraordinária obra, né? Que é o Livro dos Espíritos, foi escrito por Kardec, foi a primeira obra de Kardec. E esse livro ele contém toda a doutrina espírita de forma sintética. Então, quando vocês pegam esta obra para estudar, vocês vão perceber que Kardec ele tinha um planejamento, ele tinha um plano. Parece incrível como ele distribui os assuntos em 4 livros, né? Trazendo ali o primeiro livro, depois ele traz o segundo livro, depois ele traz o terceiro livro e o 4º livro. É muito bem organizado, né? No primeiro livro ele fala das causas primárias, no segundo livro ele vai falar do mundo espírita, do mundo dos espíritos. Então, quando ele fala das causas primárias, ele vai desenvolver essas ideias, ele vai continuar lá na Gênese, que foi o último livro que ele escreveu. Olha que coisa interessante. O primeiro livro, ele é melhor desenvolvido, ele é mais elaborado no último livro, né, que Kardec vem escrever, que é a Gênese. O segundo livro ele desenvolve no Livro dos Médiuns, e o terceiro que nós estamos estudando, Kardec vai desenvolver no Evangelho segundo o Espiritismo. E o 4º, vocês já sabem, que é na obra O Céu e o Inferno. Então, hoje, nós paramos na pergunta 769, não foi isso? Quem que anotou aí para nós? Vida de insulamento 770. Foi na 770? Ah, que ótimo. Então podemos... Ô, Jaque, lê aí para nós. Que eu gostaria depois de fazer com vocês, conjugar um pouquinho, como vocês perceberam que nós estamos estudando o terceiro livro. E esse terceiro livro, Kardec ele vai desenvolver melhor essas ideias no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, hoje eu gostaria de avançar um pouco mais com vocês, para que vocês também fossem remetendo, buscando, ampliando esse conteúdo que nós estamos estudando nessa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo também. Eu separei um item aqui que vai explicar muito bem essa parte que nós estamos estudando hoje. Deixa a Jaque ler para nós, então. 770. Se deve pensar dos que vivem absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo? Pode responder ou pensa na pergunta? Duplo egoísmo. Mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se aquele que busca uma privação penosa? Essa pergunta é bem interessante, ó. Mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo aquele que o busca uma privação penosa? Faz maior soma de bem do que de mal. Constitui a melhor expiação. Fazer... Oi? Gê, nós não tínhamos que pegar, não era 69? Não entendi. 769? A 769. Eu marquei 770. Você quer voltar na 769, Porque Lourtinha? terminou 768. Você não falou que era para começar na 769 de novo hoje? Ah, sim. Não, o que a gente falou é o seguinte, ficou alguma dúvida da 769? E se ficou, a gente pode voltar e discuti-la. Mas se não ficou, se ficou claro para todo mundo, nós podemos seguir. Ficou alguma dúvida em relação? Tá. Não, até que não. Porque eu até li um outro texto essa semana que é a mesma coisa. Então, olha para vocês verem, Kardec, ele vai dar quatro direções a esse tema. O que a Jaque está lendo
ela está lendo a segunda direção que ele traz, né? Porque ele vai direcionando para a gente, né? Essa questão do isolamento. Então, na primeira, que é a 769, né? Que a Lourdinha pediu para recapitular, ele vai direcionar, né? Para a questão daquela pessoa que busca o isolamento para a satisfação de si mesmo. E aí ele fala, é um egoísmo. Ou seja, quando nós nos isolamos para a nossa própria satisfação, nós estamos nos incorrendo no egoísmo, que é contrário à lei da caridade, que é contrário à lei da humildade, né? Nós estamos colocando essas virtudes aí como uma lei para que a gente possa compreender a importância delas. Aí agora o que a Jaque está trazendo é a segunda direção, né, Jaque? Então, por isso que eu falei assim, vamos voltar um pouquinho na 769. Vamos voltar esse pouquinho na 769, só para a gente encaixar como que ele vai direcionando. Ele vai dar 4 direcionamentos para a gente compreender essa questão do insulamento e do voto de silêncio. Aí a Jaque estava explicando para nós a 770. Na 770 é a segunda direção, né? Ele fala do duplo egoísmo, né? E pode continuar, Jaque, nós te cortamos aí, tá? Deixa eu fechar o meu microfone, para você continuar. Eu vou ler de novo, então. Que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo pernicioso contato do mundo, duplo egoísmo. Mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo àquele que o busca uma privação penosa? Aí ele fala, fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Então, assim, recluir, né, se tornar recluso por causa de uma expiação não é mérito, né, que ele coloca. Evitando o mal, aquele por que tal motivo se isula, cai no outro, pois esquece a lei de amor e de caridade. É no contato com os outros é que a gente vai aprendendo, né, não é se isolando, não é se recluindo. Mesmo que isso possa ser uma expiação, porque você deixa de fazer o bem, né? Isso se torna mais mal ainda, pelo que eu entendi, né? Alguém quer fazer algum comentário? Você acaba já que fugindo ao convívio e experimentar essas novas sensações que do amor ao próximo, da caridade, né? E isto você acaba tendo, você se torna egoísta a ponto de não ajuda ninguém, você não faz nada. Quando você se isola, você não faz nada, você não faz nenhum bem, nenhum mal. Em compensação, não há progresso. Eu entendo dessa forma. Perfeito, seu Geraldo e Jaque. Nossa, vocês trouxeram aí, perfeito, não há nada que comentar. Alguém quer trazer alguma contribuição? Ficou claro para vocês? Então, vamos para 771. Você continua lendo, Jaque? Ou Lourdinha, ou alguém aí? Continuo. Quer ler, Lourdinha? Lulu, quer ler? Então, vou continuar. Não, já. 771. Pode ler. Que pensar dos... Então, tá. Que pensar dos que fogem do mundo para se votarem ao mister de socorrer os desgraçados? Então, que pensar dos que fogem do mundo para se voltarem ao mister de socorrer os desgraçados? Esses se elevam rebaixando-se. Tem o duplo mérito de se colocarem acima dos bens materiais e de fazer o bem, obedecendo a lei do trabalho. Se eles se isolam para socorrer, né, aqueles que precisam, eles se elevam rebaixando-se. Tem o duplo mérito de colocarem acima dos bens materiais e de fazer o bem, obedecendo a lei do trabalho. Então, é um trabalho. Eles se isolam para fazer o bem, para socorrer os outros, aí já é diferente, né? Pelo que eu entendi. E dos que buscam no retiro a tranquilidade que certos trabalhos reclamam.
Isso não é retraimento absoluto, isso é retraimento absoluto do egoísta. Esses não se isolam da sociedade, portanto, para ela trabalham. Então, ele coloca, e os que buscam a tranquilidade, que certos trabalhos reclamam. Isso não é retraimento absoluto do egoísta, né? Eles não se isolam da sociedade, portanto, para ela trabalham. Ô, Jaque, eu não sei se está falhando. Peraí. Eu não sei se está falhando para todo mundo, eu vou parar de compartilhar minha tela aqui para ver se melhora, mas está falhando para vocês aí um pouco a voz da Jaque? Está picando um pouco. Tem dado um Mas deu para Deu, né? Mas perfeito os comentários da Jaque. Estou gostando muito de ouvir a Jaque. Então vamos continuar, Jaque. Continua comentando aí para nós. Está maravilhoso. Jaque? Está dando para ouvir? Agora sim, tá sim. Oi? Tá sim, tá dando para ouvir direitinho. Tá picando? Tá. Vocês querem parar aqui um pouquinho na Ô, Jaque, vamos parar aqui um pouquinho então na 772. O que eu entendi, né? Vamos ver se eu estou entendendo aqui com a Jaque, né? Essa necessidade da vida social. Não tem como a gente fugir do contato com o outro. Porque no contato com o outro é que nós vamos compreender como que os vícios, eles atuam, como que os vícios existem em nós. Então, por exemplo, é quando eu tenho contato com vocês, é que eu percebo o meu egoísmo, é que eu percebo o meu ciúme, é que eu percebo a minha arrogância. E aí, quando eu percebo a minha arrogância, o meu ciúme, a minha soberba, a minha mágoa, e todo esse, né, esse cortejo dos vícios, é que eu posso identificá-los, que eu posso olhar para eles, compreendê-los e começar a combatê-los. Mas quando eu me isolo, eu vou ou me satisfazendo naquilo que são os meus vícios, ou eu me isolo para me punir, né, de algo, acho que ele vai comentar isso a partir da 772, nós não chegamos nessa parte ainda, ou eu me isolo para uma satisfação pessoal. Essas questões, elas não são condizentes com a lei do progresso, com a lei da justiça, com a lei do amor e da caridade. Aí eu queria pedir permissão a vocês para que vocês pegassem o Evangelho segundo o Espiritismo e abrissem no capítulo 17, no item 10, o homem de bem. Vocês estão com o Evangelho aí ou vocês querem que a gente lê por aqui? Gente, não estou vendo ninguém. Cadê vocês? Estou pegando o item Sede Perfeito. Homem de 17, Sede Perfeito. O homem de bem. Nesse item, o que Kardec vai... ele vai falar? Vamos ler aqui rapidinho. Então, vou ler só os trechos que eu separei e depois vocês leem o conteúdo todo. Nesse item, quando ele fala do homem de bem, ele vai trazer elementos importantíssimos para a nossa caminhada na Terra. Ele vai nos trazer assim, o que é esse homem de bem? Primeiro ele fala do homem de bem, que é aquele que cumpre a lei da justiça, amor e caridade, é aquele que não é preconceituoso, aquele que não tem discriminação de raça nem de cor, né? Porque ele vê em todas as pessoas, ele vê um irmão. Então, ele vai trazer essas características do homem de bem, que a Jaque fala tão bonitinho sobre ele, assim, quando ela faz aqueles seminários lá, ela fala muito sobre o homem de bem, quando ela fala do atendimento fraterno. E aqui no item 10, ele vai falar o homem no mundo, né? Como é que nós vamos fazer para viver nesse mundo de provas e expiações e
também burilando, trabalhando essas questões. Eu não vou ler tudo, não vou pular um pedaço aqui, e ele fala o seguinte, lá na frente. Tem alguém com o microfone ligado? Desliga aí para diminuir os ruídos, e daqui a pouquinho vocês ligam de novo, pode ser? Aí, melhorou. Sois chamados a estar em contato com os espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sedes joviais, sedes ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa, seja a vossa ventura a do herdeiro do céu, que consta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres a que vossas condições humanas vos permitem. Então, nesse pedaço, nesse parágrafo, eu grifei essa primeira frase, ele vai falar o seguinte, que nós estamos no mundo e que os prazeres do mundo é um direito do homem. Mas ele vai continuar desenvolvendo o raciocínio e vai colocar que o problema não está nos prazeres, não está na convivência, não está nas alegrias que nós nos permitimos, mas sim no excesso em que nos pautamos, é que vai nos trazer esse prejuízo. Aí lá no finalzinho desse parágrafo, depois vocês vão ler tudo, ele fala o seguinte, em tudo o que fizerdes, remontai a fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. Então, quando a gente coloca a divindade em todas as nossas ações, nós vamos purificando e santificando. Depois ele continua, a perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade alcança com todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado. Então, olha como ele vai terminando essa fala do homem no mundo. Então, se fora da caridade não há salvação, como que nós vamos praticar a caridade, que é a caridade do pensar, do sentir e do fazer, né? Isolado, insulado. E não precisa de ir para uma montanha para nós nos isolarmos. Quantos colegas do grupo que falam, eu não dou conta desse grupo, eu vou largar essa reunião mediúnica porque não está do jeito que eu quero, porque o médium não tem tanta disciplina, porque o médium faz isso, porque os médios... Então, a gente começa a nos insular, a isolar em nós mesmos. Não precisa de ir para uma montanha, não precisa de ir para um celibato, né? Como é que chama aqueles seminários, né? Onde os padres, né, se recolhiam em silêncio totalmente, né, os monges. Às vezes esse recolhimento, ele é dentro da nossa casa mesmo, nós paramos de conversar com a família, porque conversar com o sagrada, a atitude do outro nos incomoda, e aí voltando lá nas perguntas, né, para uma satisfação nossa, para nos punir, para evitar esse contato, evitar enxergar esses defeitos que a Jaque falou aí. E ele continua, olha aqui, unicamente no contato com os seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra ensejo de praticá-la. Olha só, vou ler de novo. Aquele, pois, aliás, não, vou continuar, depois vocês leem. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, não tendo de pensar senão em si, sua vida é a vida de um egoísta. E ele nos remete ao capítulo 5, que é o item 26. Posso ir lá? Vocês não têm mais um pouquinho de paciência para escutar ou vocês querem comentar o que eu li? Jaque, Lutinha, todo mundo aí.
fantástico, porque assim, Ô, Jaque, seu microfone não assim, tá bom, não. tá bom não? Tá dando para ouvir agora ou não? Tá, agora tá. Não? Ah, então. Não, agora está. Tá? Não, agora eu tô te ouvindo. Tem hora que ele vai, tem hora que ele não vai. Eu achei muito interessante porque é exatamente isso, assim, né? A gente pensa muito que esse isolamento, essa reclusão, ela está muito relacionada com uma forma da gente sair dos contextos, né? Mas é muito mais sutil do que a gente pode imaginar. O que prende a gente, muitas vezes, a querer as coisas do jeito que a gente quer, né? Vamos colocar assim, a gente pensa egoisticamente, muitas vezes com orgulho ferido, né? E aí a gente toma atitudes, muitas vezes, de isolar mesmo, de sair fora de um contexto, para evitar esse, vamos colocar, esse espelhamento que o outro nos dá, né? Então, assim, é extremamente bacana essa colocação aqui, porque a única forma da gente encontrar a gente mesmo, né, deparar com esses sentimentos nossos, é na relação com o outro, né? É enfrentando essas coisas que a gente julga imperfeita. Porque a imperfeição que a gente julga é aquela que a gente tem, né? Então, é aquela que incomoda a gente, né? É uma imperfeição. Então, a situação ela não tem que ser sempre do jeito que a gente quer. A gente parece, diante de Deus e das pessoas, crianças mimadas, né? Que a gente quer as coisas do jeito que a gente quer, né? E aí ele vai colocando isso aí não é caridoso, né? Nem com a gente mesmo, porque a gente não alcança a felicidade, né? E nem com os outros, muito menos com os outros, né? Muito bacana. Eu achei fantástico. E isso aplica em tudo na nossa vida, né? Muitas vezes a gente está num casamento, numa relação muito próxima, e a gente não dá conta do outro. E a nossa tendência é isolar. Uns isolam, outros buscam outras relações, né? Porque a gente sempre acha que o problema está no outro, mas ele está falando muito claro aqui, né? Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, não tendo de pensar senão em si. Sua vida é a vida de um egoísta. Então, eu vejo muita gente que afasta das reuniões, né, espírita, afasta da casa espírita, porque acha que não está do jeito que ele quer, não está gostando da forma como está todo mundo conduzindo, mas também não fala, olha, igual a Jaque. Às vezes eu adoro a Jaque, porque a Jaque, pode falar, Jaque? Posso te dedurar, Jaquezinha? Pode, né? Pode? Eu adoro a Jaque, porque eu aprendo muito com ela, né? Assim, então, Jaque é daquelas pessoas que falam, olha, não está legal, vamos mudar, eu não estou gostando disso. Então, assim, ela pode até se afastar, né, Jaque? Mas o afastamento é o tempo de refletir, de pensar e de maturar aquilo no coração. Daí a pouco volta a Jaque e fala, não gostei, não é assim, vou mudar. Então, eu acho, assim, fantástico. E eu tenho muito a agradecer também, né? Vocês, principalmente a Jaque, que é uma amiga do coração, que sempre traz essas renovações para nós, no nosso grupo. Quer falar alguma coisa, Jaque? Já que eu te citei aí, né? Ou eu posso ler aqui o último pedacinho do Evangelho. Esse isolamento, às vezes, ele não é uma forma de procurar uma maneira de amadurecer para evitar os conflitos, uma procura de amadurecimento. É isso que Kardec é isso que ele está discutindo lá. Mas quanto tempo você se isola para isso, né? Já que às vezes a gente precisa do silêncio. Ele vai tratar isso, Lurdinha. Já ele vai falar sobre o silêncio, né? Ele vai falar que nós somos seres da palavra. Por que Deus nos deu a palavra?
mas às vezes nós precisamos de ficar em silêncio. Mas por quanto tempo, né? Então, esse aí eu acho que nós vamos discutir semana que vem, Ludinha, pode ser? Por mim, pode. Você traz essa pergunta para nós de novo? Anota ela aí que eu achei ela sensacional. Ela vai caber aqui na 772, que é quando ele pergunta assim, que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas, desde a mais remota antiguidade. Essa sua reflexão, ela vai caber direitinho na 772. Nós estamos fechando aqui a 771, e eu queria só ler para vocês, ele continua, né, lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que é um capítulo importantíssimo do Evangelho, que é onde Kardec ele vai trazer para nós por que nós sofremos, quais as causas das aflições, né? E ele traz muito claro para a gente, né, que as aflições, elas têm causa nessa vida e tem causa também em outras vidas, tem causa no passado, né? Mas elas podem ser também dessa existência. E ele traz vários elementos, né, para que a gente possa, nessa encarnação, nós possamos compreender muito dessa nossa encarnação. É muito legal, ninguém poderá... Aliás, não, desculpe. Bem-aventurados os aflitos, que é o capítulo 5. Aqui no item 26, é o último parágrafo, Lourdinha. Passou um minutinho aí, mas vou só fechar aqui para vocês. Ele fala o seguinte: vós, porém, que vos retirais do mundo para lhe evitar as seduções e viver no insulamento, que utilidade tendes na terra? Onde a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta e desertais do combate? Se quereis um cilício, aplicai-o às vossas almas e não aos vossos corpos. Mortificai o vosso espírito e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho, recebeis sem murmurar as humilhações. Flagiciai o vosso amor próprio, enrijai-vos contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente do que a dor física. Aí tendes o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque afastarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Um anjo guardião. Olha que bonitinho. Então, aqui no capítulo 5, ele vai fechando essa ideia dessa necessidade de que nós, seres gregários, temos um do outro para que nós possamos enxergar no outro aquele defeito que está em nós. Enxergar no outro é fácil, né? Mas na gente é bem complicado. Mas, assim, com a ajuda do Evangelho, a gente vai conseguindo. Então, tinha muita coisa bacana que eu preparei aqui do Evangelho, mas o tempo é bem curtinho, né, gente? Vamos ficando por aqui, né? Semana que vem, Lourdinha, traz para mim essa sua pergunta, por favor, para nós, né? E nós vamos discuti-la dentro da 772, tá bom? Tá. Ô, Lourdinha, quer fazer a prece aí para nós, querida? Marcelo, deixa a Lourdinha fazer a prece. Hoje, Fica um pouquinho que eu queria conversar uns 2 minutinhos com você sobre o site depois, pode ser? Depois da reunião, se você não estiver muito agarrado? Pode sim, pode sim. Então tá. Deixa a Senhor Lourdinha fazer. Deus, nós queremos te agradecer nesse momento por esse estudo tão importante